Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Olá, amigos da Rádio Atlan e da Revelação Cósmica e todos mais seguidores aí. Continuando com a nossa ideia de trabalhar a inteligência emocional, o autoconhecimento, para que você possa lidar melhor com as suas emoções, nós estamos trazendo aqui vários instrumentos para colocar em prática essa ideia de ser diferente do que éramos ontem. E quanto mais autoconhecimento nós temos, mais fácil isso vai ficando, né? Nós vamos acumulando várias informações e a minha ideia aqui é que vocês a pratiquem. Por isso eu tenho colocado histórias, poesias, gráficos, liçãozinha de casa. Espero que vocês estejam gostando e que vocês realmente estejam fazendo. Porque assim, se você não fizer, ninguém fará por você. Então comece, ainda que modestamente, comece a fazer algo por você hoje. Quero abrir com um pequeno texto que se chama Inteligência. É do tarô do Neo Tarô do Osho. Tem umas cartas que a gente sorteia. É um tarô para meditação. Você tira o tema, leia as histórias e medita sobre aquela informação que você tirou no dia. E eu escolhi uma que se chama inteligência. Então tem uma frase de abertura, depois tem a historinha. Use a sua inteligência para procurar as coisas onde elas estão, em vez de onde não estão. Mesmo se estiver escuro, olhe para dentro. Numa tarde, pessoas viram Rabiá procurando algo na rua em frente à sua cabana. Elas se reuniram, a pobre senhora, e perguntaram: qual é o problema? O que você está procurando? E ela respondeu: perdi minha agulha. Assim, eles começaram a ajudá-la. Então alguém pensou em perguntar: Rabiá, a rua é grande, a noite está chegando e logo não haverá mais luz, e uma agulha é algo muito pequeno. Pode nos dizer exatamente onde ela caiu? Rabiá disse: ela caiu dentro da minha casa. Eles disseram: você ficou maluca? Se ela caiu dentro da casa, por que está procurando aqui? E ela respondeu: porque aqui tem luz e dentro da casa não tem. Assim, alguém falou: mesmo a luz estando aqui, como podemos achar a agulha se ela não foi perdida aqui? A maneira correta seria trazer luz para dentro da casa, assim você poderá achá-la. E Rabiá deu uma gargalhada. Vocês são pessoas muito espertas para com as pequenas coisas, ela disse. Quando irão usar sua inteligência para a vida interior? Tenho visto todos vocês procurando fora e sei perfeitamente bem. Sei agora que minha própria existência, que aquilo que vocês estão buscando, está perdido dentro. Usem sua inteligência. Por que estão buscando a felicidade suprema no mundo exterior? Vocês a perderam lá? Elas ficaram perplexas. Rabiá desapareceu dentro da casa. Bem atual este conto, né? Essa parábola. Eu, como psicóloga, o que eu mais vejo é este tipo de comportamento. As pessoas projetando em outras pessoas os seus problemas, as suas dificuldades e as suas necessidades. Sempre achando que alguém fora ou alguma coisa fora vão resolver. Inclusive um tratamento, um comprimido. E bem interessante que a medicação faz um pouco de efeito, mas ela não faz o trabalho sozinha. Às vezes a gente coloca esperança no método, no médico,
e fica sempre esperando como um pedinte, né, com as mãos esticadas para que a coisa venha de fora. E acho que há vários mestres dizendo para nós que o caminho é para dentro. Rogério Freitas, inclusive, sempre diz isso, né? Mas nós insistimos em não ouvir, insistimos em deixar para lá. Bom, mas o convite hoje é para que você olhe para dentro, nem que seja por alguns minutos, para que possa achar o que você perdeu aí, ou até o que você não tem, mas achar o buraco, achar o vazio, para que de alguma forma a gente nomeie este problema, este buraco, e você possa, a partir daí, encontrar algo que possa aliviar esta dor. Eu vou trazer mais um pouquinho da análise transacional, já disse inúmeras vezes pela praticidade que ela tem, e nós hoje vamos falar um pouquinho sobre estruturação do tempo, que está dentro das 7 fomes. Existe um outro livro que eu vou indicar para vocês. Infelizmente eu não pesquisei para verificar se tem na Amazon ou qualquer outro lugar, porque são livros bastante importantes e que às vezes não são mais editados, né? Se a teoria não tiver em moda, os livros não são editados, mas isso não tira o valor de cada livro. Ele se chama Análise Transacional ao Vivo, do Roberto Kertész. Roberto Kertész é um dos colaboradores de análise transacional argentino e tem livros maravilhosos, muito importantes para a evolução da T. Ele também colaborou bastante. Então, neste livro é que está um pouco sobre as 7 fomes. E assim são as 7 fomes: a de estímulo, a de reconhecimento, a de estruturação do tempo, a de posição existencial, a de acontecimentos novos seguidos, a de sexo e a de liderança. Vamos olhar um pouquinho cada uma delas. A fome de estímulo, que são aquelas carícias físicas que a gente já tratou em programas anteriores. Aquela história dos ratinhos. Bom, assim como de outras formas de várias outras formas de estímulos físicos, inclusive não só toques, mas também como sons, luzes, cheiros, sabores, as sensações físicas, principalmente se você for do tipo de personalidade que busca informação através das sensações físicas, para a percepção dos quais estão programados os nossos receptores corporais, né? Isso é fácil de entender. Então, nós precisamos disso, do toque, do calor, do aconchego e de todo o exercício dessa parte sensorial do corpo. A de reconhecimento, que é uma aceitação social com a nossa presença, como seres que constituem os diversos grupos que a gente pertence. Família, amigos, trabalho e assim por diante. 3. A estruturação de tempo para evitar a incerteza quanto ao que fazer. Evitar o aborrecimento, o tédio e para garantir os estímulos que nós sempre estamos procurando. A posição existencial, que a gente já falou em outros programas também, que é a nossa posição de vida, para nos comunicarmos e agir de acordo com as expectativas dos grupos que a gente pertence. Acontecimentos novos e seguidos, que acabem com a monotonia, né? Já percebeu como a gente precisa de movimentos e que nos traz uma dose assim, mínima de estresse, embora hoje a gente tenha uma dose exacerbada de estresse, né? Mas os acontecimentos nos colocam em atenção. De sexo, para diminuir a tensão do desejo sexual, somos seres sexuais, para gozar das carícias físicas da relação sexual,
do orgasmo e também do relaxamento consequente. E que é um excelente sonífero, né? 7, de liderança, para termos quem nos leve ao cumprimento dos nossos objetivos e nos apoie nesse processo. Ou nós estamos lá no papel de líder, que se nós temos esse perfil, nós temos essa necessidade quase que natural de liderar, e a gente também precisa de, quando a gente não tem essa habilidade, a gente precisa de que alguém lidere, que nos ajude a indicar, esclarecer, mostrar os nossos objetivos e expectativas. Então, dentro dessas 7 fomes, nós temos a estruturação do tempo, que é o que nós vamos trabalhar hoje. E uma das coisas que mais preocupam as pessoas é a forma de como se usa o tempo. Se é que a gente sabe exatamente o que significa isso, né? Especialmente nos dias de hoje, porque o tempo, eu chamo de Senhor Cronos, nos engole todos os dias. E parece que ultimamente ele está muito faminto, porque mal amanhece o dia, daqui a pouco quando a gente vê já está anoitecendo. Hoje estou gaguejando um pouco, né? Mas é assim mesmo, o ser humano não é perfeito como um robô. Então, quando a gente percebe o ano já terminou e aquela lista de coisas que a gente pretendia fazer, a gente não fez. E por que será que a gente acaba não atingindo as nossas metas? Porque imaginamos que nós temos uma boa estrutura de tempo. E o Berner foi genial no sentido de olhar, observar essa questão do tempo, da estruturação do tempo. E esses dados tanto estão no livro do Kertész como no livro do Floriano Serra, que se chama Curso Básico de Análise Transacional. E o Berni, ele coloca 6 situações de estruturação de tempo. Eu vou ler as 6 e depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. O número 1, isolamento ou alheamento. Número 2, rituais. Número 3, atividades. Número 4, passatempo. Número 5, jogos psicológicos, que a gente já viu, mas nós vamos ver de novo. E 6º é intimidade. E a ideia dessa estruturação do tempo é com o compromisso emocional. Então, se nós estamos menos comprometidos com os relacionamentos e as emoções, nós estamos mais perto do número 1, do isolamento, dos rituais. E quanto maior o nosso compromisso, nosso comprometimento emocional, a gente vai mais em direção dos últimos itens, né? E chegando ao item número 6, que é a intimidade. Aqui não é uma intimidade sexual, é uma intimidade profunda de relacionamentos bastante gratificantes. Você sabe do que eu estou falando. Infelizmente, nós temos poucas pessoas com as quais nós temos intimidade. E às vezes nem aquela de dentro da nossa casa. E eu fico imaginando o quanto isso é importante. Ter um amigo, ter um parente, ter alguma pessoa do nosso relacionamento em que a gente pode aprofundar essa relação emocional, essa troca de informações íntimas. É como se a gente lesse o pensamento e o sentimento do outro. A conexão é fácil, é segura, é tranquila. Você já experimentou? Se eu pedisse para você nomear quais são as pessoas que você se sente mais íntimo, você saberia dizer rapidamente? Às vezes a gente tem muitos poucos, né? Cabem nos dedos das mãos. E os nossos parceiros, nossas parceiras, seriam
o que se esperaria que fossem os mais íntimos, mas todos nós sabemos que infelizmente não é bem assim. Os relacionamentos a dois estão cada vez mais conflituosos e comprometidos, porque nós vivemos muito para fora. Aí quando chega nesse momento da intimidade, a gente não tem quase nada para trocar. Bom, nós vamos falar mais sobre cada item desse, mas nós vamos dar uma paradinha e eu volto já já com vocês. Voltamos. Vamos falar então da estruturação do tempo. Vamos começar com o isolamento. Nesta forma de estruturar o tempo, não há contato social. Pode-se estar envolto assim em diálogos internos, estudando, ouvindo música, ou pensando em qualquer outra coisa enquanto até quando alguém nos fala e a gente está interiorizado, ou isolados mesmo, sem ninguém por perto. Significa estar presente, mas psicologicamente ausente. A gente já passou pela sensação de estar no meio de muitas pessoas e se sentir sozinho, né? É desse isolamento que eu estou falando. A segunda estruturação do tempo são os rituais, que é um conjunto de transações complementares. Transações complementares é quando a gente estimula alguém e recebe estímulos de outra pessoa, a gente fala, responde, a gente tem uma conversa e a gente tem um contato, que é simples e estereotipado os rituais. Normalmente respondem às pautas culturais que nos cercam. Cumprimentos, cerimônias diplomáticas, cerimônias religiosas, as continências militares. Esse tipo de ritual sempre está programado pelo pai, lá, o pai, estado de ego pai, que a gente também já falou bastante. Uma vez iniciada as transações que vêm desses rituais, elas sempre serão previsíveis, né? Quando você encontra alguém e fala, olá, imagina-se que o outro vai dizer, oi, tudo bem? Então, é muito fácil de perceber os rituais. Esses rituais, eles fornecem as carícias superficiais, os estímulos superficiais. Mas a gente tem assim um valor de manutenção e a frequência é bastante grande, né? Principalmente quem trabalha, estuda, que tem um contato mais social. E aquelas pessoas também que estão em casa, sei lá, a gente levanta e já fala bom dia, o outro responde bom dia. Então, quanto maior o número de pessoas, provavelmente a gente já tem um hábito de utilizar essa manutenção com bastante frequência. Imagina como se sentiriam se suas salvações não fossem retribuídas, se ficasse no vácuo, né? Ficariam devendo carícias para a gente, né? Então, oi e um cri, 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 que a gente começa a achar que tem alguma coisa errada se não tem um retorno. Às vezes até um olhar, um levantar de mão, por exemplo, se a gente está longe, dá um tchauzinho, o outro repete com um tchauzinho, e quando não é assim, a gente tem um estranhamento. Por ser o primeiro degrau entre o isolamento e os contatos sociais mais profundos, é importante capacitar as pessoas solitárias e tímidas a saudarem assim de maneira mais simpática aos demais. É um bom começo, vamos dizer. E não só as pessoas que têm dificuldade, mas algumas patologias, né? Por exemplo, o autismo e tantas outras neurodivergentes têm maior dificuldade com isso. Então, a gente pode treinar de dar um tchau, falar oi. Os adolescentes, né? A minha neta está nessa fase, às vezes ela chega, eu falo que o oi dela é um muxoxo, né? Eu falo, oi, boa tarde, ela fala, né? E a gente sabe que isso passa, né? Que tanto os hormônios como o humor do adolescente flutua demais.
O ritual de cumprimento mais simples é o oi ou um bom dia. E só, ele não continua. E se a gente acrescentar a isto, bom dia, que lindo dia, ou que dia terrível, ou parece que vai chover, não é? Ou ainda mais intimamente, que vestido bonito, que gravata linda, ou bom dia, lembranças da sua esposa, chega a ser um nível um pouquinho mais próximo de relacionamento, dando margem, então, às demais modalidades da estruturação do tempo. Então, quanto mais dificuldades a pessoa tem, menos palavras e menos gestos ela vai usar para esses rituais. Lembrando que tem, né, rituais religiosos, rituais de casamento, cerimônias militares, que às vezes são um pouco mais complexas, mas elas não têm quase nenhum tipo de intimidade, né? Então você imagina que alguém, uma pessoa que trabalha na portaria, quantas pessoas passam por ela e às vezes nem falam bom dia. Mas vamos imaginar que lá na empresa que a gente trabalha tem uma recepção e a gente passa e fala bom dia, o outro responde bom dia. E há lugares que realmente de alta circulação não se pode parar para perguntar: oi, tudo bem? Como vai seu filho? Como vai sua filha? Ah, tá chovendo muito lá fora. Às vezes a gente dá uma esticadinha, mas a ideia de essa estruturação de tempo ela é curta, ela é repetitiva e ela não leva-se muito intimidade. A terceira é a atividade. É quando a gente está fazendo alguma coisa. Dedicado a algum tipo de tarefa qualquer. Estamos em atividade, por exemplo, no trabalho, quando a gente está fazendo um cálculo, quando a gente está pintando tanto um quadro quanto uma casa, quando a gente está tocando um instrumento, lendo, praticando esportes, maquiar-se, jogar baralho. Essas jogar baralhos e atividades de esporte, essas são atividades realizáveis, algumas dessas são atividades que se realizam em jogar sozinho e outras jogar socialmente. Sei lá, você pode estar jogando no seu celular aí paciência ou qualquer outro jogo que não dependa de ninguém para jogar. Mas se você vai praticar um esporte, normalmente, né, sei lá, um tênis, um futebol, um vôlei, daí você estaria em contato com outras pessoas. Aqui ainda há uma certa intimidade, mas ainda não é intimidade, mas também já não é mais um ritual. Então são sempre coisas que a gente está fazendo, ainda que um pouco isolado, mas socialmente também. Neste caso, as transações são programadas normalmente pelo adulto. Ocorrem de um adulto para o outro, em contato com a realidade, e continuam por um certo período de tempo até cumprir lá o objetivo de jogar o futebol, a partida de baralho ou o término de um livro, que fica mais ou menos pré-fixado, né? O ler o livro tem um pouco mais de lentidão, depende de cada um, mas, por exemplo, se a gente vai jogar uma partida ou a gente vai trabalhar ou vai assistir uma missa, aquilo tem um tempo. Então, é uma jornada de tempo ali dedicado àquela atividade. As atividades proporcionam carícias mais substanciais que o ritual, tem um pouquinho mais, embora sejam condicionadas com a maioria e vinculada à tarefa que a gente está fazendo. Se a gente está trabalhando, o outro espera que a gente possa trazer aquela produtividade combinada, sei lá, o término de uma planilha, um relatório, a venda de alguma coisa e assim por diante. E assim, são condicionais, né, como eu disse, e se espera também ali que quando são positivas se tenha um sucesso, né, atinja-se o objetivo.
e as negativas para os erros ou as tarefas não realizadas. Mas ainda continuamos em atividade. Durante as horas de trabalho, existe assim oportunidade para todos tipos de programação de tempo. Se está fazendo algo efetivo, predominará a atividade. Embora, por exemplo, em repartições públicas tenham uma certa fama de se dedicar bastante a passatempos, que a gente vai ver, mas imagina-se que aquelas pessoas estão trabalhando. E assim no seu trabalho também, mesmo que às vezes a gente faz cara de quem está trabalhando, às vezes a gente está fazendo um jogo ou está lendo alguma outra coisa que não tem nada a ver com o trabalho. Então, a gente é mestre nisso, né? Não estou falando de todo mundo, mas todo mundo sabe um pouco como é isso, porque o trabalho exige tanto e às vezes você precisa daquele tempo para colocar o seu cérebro em ordem de novo. Então você fica um pouco ali em isolamento para poder voltar em atividade. Algumas pessoas que trabalham muito, essas são pessoas também que podem estar viciadas no trabalho e educadas de tal maneira que compensam com o trabalho incessante os seus medos de intimidade ou de algum tipo de desfrute. Os workaholics, né, são muito bons nisso. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme, não vou me lembrar, que era um filme de ação, mas era um homem que trabalhava, ele se dedicava muito pouco à família. E naquele dia a esposa dele pede para levar os filhos na escola, que ela tem um compromisso. E ele não sabe, mas na verdade ela está indo conversar com o advogado porque ela está pensando em se separar, porque ele não dá atenção para a família. Né? Então, a família poderia ser um local de desfrute ou de intimidade. E quando a gente não quer, geralmente o trabalho é um excelente modo de ficar distante. E esse tipo de pessoa, ela sempre acha que os estímulos, as carícias que ela recebe, tem a ver com algo que elas produzem. Às vezes, as pessoas se unem para realizar alguma atividade e terminam passando a um outro meio, um outro jeito de preencher o tempo, quando um grupo de alunos se une para estudar e acaba ficando no bate-papo. Né? Mesmo nas empresas, isso acaba acontecendo. Aí a gente vai para os passatempos. Então, a atividade é sempre algo bem relativo à produtividade ou para se atingir um objetivo. Enquanto que o passatempo é o bate-papo. São simples conversas mesmo. São transações complementares superficiais ainda entre entre duas ou mais pessoas, em torno de algo comum ali, né? Algo que une o grupo. O objetivo é preencher um lapso de tempo de maneira mais ou menos prazerosa, mantendo um contato social ainda superficial. Há um certo contato sobre o assunto a tocar, né? Tem a ver com aquele grupo, aquelas pessoas. E se ele não é cumprido, o passatempo é interrompido. Então imagina que eu queira falar sobre moda com as minhas amigas. E uma delas quer falar sobre carros. Então, quando a gente não atinge o objetivo, geralmente o passatempo se encerra um pouco por ali, porque a intenção da maioria é outra. Então, é possível divergir neste passatempo, mas o problema que tem aí é a interrupção. Deve-se deixar bem claro que, através do passatempo, não se pretende resolver problema algum, como lá na atividade. Mas simplesmente jogar a conversa fora, que a gente fala, conversar com alguma coisa em geral prazerosa. E às vezes a fofoca é prazerosa, falar da vida alheia é prazeroso. As carícias aí trocadas também não são muito profundas.
como as anteriores, né? Então nós não temos intimidades aí. Aí não é uma conversa com amiga íntima e profunda. Às vezes alguém se expõe mais do que faria na atividade, né? Porque ela tem um pouco mais de intimidade aqui, ao revelar o que pensa sobre algo, sobre o tema ali do bate-papo. Os passatempos também servem para que se formem ideias sobre as pessoas com as quais a gente sempre está interagindo. Se deseja assim aprofundar logo no relacionamento, ele serve para uma ponte para algo um pouco mais profundo. Bom, estamos caminhando bem, mas a gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre os tipos de passatempo que tem. Você vai se identificar facilmente e vai entender melhor. Eu já volto com vocês. Voltamos, estamos falando sobre estruturação do tempo e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias do Bernie, porque ele tinha um humor muito peculiar e ele dava nomes do cotidiano para situações que ele observou, tanto nos jogos psicológicos quanto nos passatempos. Então, ele nomeou assim um passatempo que se chama Não é Terrível? É aquele grupinho de pessoas, ou aquele grupo de pessoas que estão se queixando de algo. Um mal que atingiu as pessoas, uma cidade, uma situação, sei lá, inflação, falar mal do marido, falar mal da mulher, dos filhos, da sogra, então, coitada, né? Sempre tem um grupo querendo falar mal da sogra. No fundo, revela-se um bom grau de impotência no que se espera ali no grupo, né? Cada um falando sobre essa questão do que é terrível para si. E às vezes há concordância, às vezes não há concordância. Mas certamente é um bom momento para a gente desopilar o fígado. Um outro passatempo, além de não dar comprometimento, pode sair um jogo daí, tá? Mas em geral é jogar conversa fora. Um outro passatempo é o cesta familiar, que é exclusivamente de mulheres quando elas estão comparando preço, falando de compras, do mesmo modo que pode ser um passatempo só de carros ou de futebol para os homens, o assunto fica ali meio que restrito. Pode haver um passatempo chamado psiquiatria, que é o grupo conversar sobre a terapia, os detalhes, a própria terapia, as técnicas que são utilizadas, os ganhos ou sofrimentos também, né? Uma outra associação dos pais de família, que aí os pais se juntam para falar dos filhos, daqueles filhos que aprontaram isso. E se for adolescente, então a gente vai percebendo que são muito parecidos, né? Um outro passatempo é, você se lembra de pessoas, sucessos, fracassos, coisas engraçadas, viagem, e tem aí um certo grau de nostalgia, né? Percebe como isso acontece no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está em grupo, como é muito comum a gente utilizar do passatempo e sem muito comprometimento, né? A gente só tá ali para falar, para dar risada, para passar o tempo. Às vezes não é muito bem-vindo um passatempo masculino, ou melhor, é bastante comum ter um grupo só para homens e outros para as mulheres. É difícil misturar esses grupos. E também não é muito bem recebido quem entra com um assunto completamente diferente. Vamos imaginar que a gente tá falando lá sobre como os nossos filhos são terríveis. E aí chega uma mãe que fala que o filho é uma gracinha, que ela não tem problema com os filhos. Ela não é muito bem aceita, né? Porque assim,
É tipo, esse grupo que tá falando mal dos filhos, tá? Não vem com essa conversinha porque a gente quer desopilar o nosso fígado aqui com o filho, com o marido, com a sogra. E aí vem uma pessoa que é contraditória aquilo que você está falando. Então, assim, ela não é muito bem recebida. Já percebe como o passatempo é diferente da atividade? A atividade a gente sempre tem um objetivo a ser alcançado. O passatempo é sem compromisso. E às vezes é melhor ele morrer por ali, né? Bom, eu vou descrever uma situação onde a gente pode ver vários tipos de passatempo, que é estarmos num estádio de futebol, né? Os que estão ali observando, ansiosos, observando a partida, estão em isolamento. Os que estão se queixando lá do juiz ou dos jogadores, desculpa, eu falei errado. Quando as pessoas estão observando o jogo, elas estão em isolamento, elas estão quietinhas, estão ansiosas, estão pensando várias coisas, observando. Ela não está afim de conversar com ninguém. Aquele que está afim de falar mal do juiz ou do jogador, ele está no passatempo. Né? Ele pode nem ser um grande conhecedor, mas ele quer falar sobre o jogo anterior, o que está acontecendo, a nova técnica e assim por diante, a nova estratégia. Os jogadores que quando inicia o jogo a partida, que cumprimentam o público, que trocam as flâmulas, que cantam o hino, eles estão em rituais. Quando eles começam a jogar, aí eles vão para a atividade. Mas se der algum problema ali, um xingo, uma agressividade, aí já estão jogos psicológicos. E lá no final, se para o time que ganhou, há os abraços, há compartilhamento de uma intimidade, aí tanto é que vão para os abraços, né? Alegria, festejam juntos. Então a gente pode, numa mesma situação, participar de várias estruturação de jogos. É claro que às vezes a gente está muito focada em algumas, tá? Então, quanto mais eu me aproximo da intimidade, mais autêntico é as trocas. Quanto mais eu estou lá no isolamento, no ritual, mais superficial é. Os jogos psicológicos é a quinta fórmula, é o quinto tipo de estruturação de tempo. Jogos psicológicos é uma série de transações de relacionamentos ulteriores. Ulteriores quer dizer por baixo do pano, enquanto socialmente parece uma coisa, algo está acontecendo por baixo do pano. Que progride sempre a um resultado previsível. É quando você diz, isso sempre acontece nesse grupo de pessoas, a gente sempre acaba caindo na mesma situação e todo mundo ali fica meio sem graça, meio magoado. A gente vai dedicar um programa só para jogos, tá? De tal é a importância dele. E o sexto e último é a intimidade. Que a intimidade, ao mesmo tempo, é uma coisa muito prazerosa, quando a gente consegue chegar lá, e ela pode até ser situações constrangedoras ou situações difíceis, como num velório, como aí no hospital, visitar alguém que sofreu um acidente. Então, assim, o compartilhamento aí das emoções são mais profundas, a gente compreende, existe uma empatia muito grande de emoção, de sensação, o pensamento é aberto, assim, não existe uma preocupação em se defender, existe uma confiança plena e profunda e geralmente nós estamos aqui no agora. Olha que delícia esse negócio de ficar aqui no aqui agora e sentir o que está rolando ali, né? Mas em geral a gente está em outro tipo de estruturação do tempo. Então, na intimidade ela não tem motivação oculta, ela tem cumplicidade. E geralmente a gente não quer tirar proveito um do outro. Então, assim, a situação ali de intimidade, ela pode ser até negativa, tá? Mas ela tem muita cumplicidade.
Elas sempre são autênticas e podem ser comovedoras quando a gente, por exemplo, está num velório. E também pode surgir vários tipos de sentimentos. Mas, felizmente, a maioria dos momentos de intimidade são de prazer. Sendo assim, por que será que ela é temida? Porque aquela pessoa que já em intimidade sofreu ou passou por uma dor profunda, evidentemente ela não quer experimentar novamente, por exemplo, perder uma pessoa da família importante. Então ela também pode ser muito intimidativa, né? Muito desconfortável. E pode ser amedrontadora quando está muito fora do nosso centro de referência. A intimidade é intensa, ela ativa muitos mecanismos motivacionais, neurofisiológicos profundos. Em geral, ela aumenta a autoestima, a capacidade de voltar a dar e receber afetos. Lembra que a gente falou lá das carícias? Na intimidade é onde acontece essa troca profunda de afeto e geralmente a gente tem um desejo profundo de viver, a gente tem interesse em valores superiores. Então, os estados de ego presentes na intimidade são as crianças, a criança interna, natural, livre, o pai nutritivo. Então, por exemplo, uma mãe que dá o peito ao seu bebê, quando eles se olham nos olhos, isso é um momento de intimidade. Quando você está no cinema e acaba de ver um filme muito emotivo, muito comovedor, ao se acenderem as luzes, seu olhar se encontra casualmente com o olhar de uma outra pessoa. Não se conhecem, mas ambos sentem o mesmo, esboçando um sorriso de compreensão. Levantam-se para nunca mais se verem, mas neste momento aquilo existiu. Os integrantes de um conjunto musical de jazz, que, por exemplo, que estão improvisando sobre um tema, obtendo uma comunicação quase que telepática, né? E continua a frase um do outro, como se diz por aí, sai redondo. Num grupo de psicoterapia, onde alguém decide que irá viver, abandonando, por exemplo, as ideias suicidas, ao se sentir aceita e querida incondicionalmente pela primeira vez na vida. Então, todo o grupo forma um círculo e abraça essa pessoa de maneira comovedora. Finalmente, ela sorri entre lágrimas. Geralmente, em grupos terapêuticos, acontecem assim, né? Então, eu vou pedir para vocês que pensem um pouco sobre o tema e se algum momento lá na frente, num próximo programa, a gente pode passar até algum tipo de exercício para medir como é que estão os nossos rituais. Lembrando que sempre, quanto mais próximo do isolamento você estiver, menos íntimo você é das pessoas. E quanto mais intimidade, mais comprometido emocionalmente você está. Você gostaria de pensar sobre isso? Aonde você se encaixa? Você é uma pessoa mais que gosta de isolamento? Quanto tempo você passa em isolamento? Ou você é uma pessoa voltada para os rituais, até para rituais religiosos, por exemplo, numa missa, né? Tem vários rituais onde praticamente ninguém fala com ninguém, mas muitas pessoas têm um prazer enorme de estar ali fazendo aqueles rituais. Se for um ritual satânico, ele é negativo, né? Se for um ritual ligado a esse bem-estar, ele é positivo. Atividade a gente não tem como escapar, a gente está a maior parte do nosso tempo em atividade. E de vez em quando a gente tem um pouco de passatempo, sei lá, se a gente pensar numa semana, talvez mais lá para o final de semana que a gente vai entrar no passatempo, mas quase boa parte do dia a gente está em atividade.
Jogos psicológicos, a gente mistura nessa linha do tempo entre isolamento, ritual, atividade, passatempo, a gente pode estar jogando aí nesse meio. A intimidade não, tá? A intimidade é sempre positiva, sempre prazerosa, sempre comovente, embora possa ter tristeza. Bom, de qualquer maneira, eu espero que de alguma forma eu possa ter trazido alguma luz para você pensar na sua estruturação do tempo e para que você possa fazer alguma coisa diferente. Ok? Então vamos encerrar com a nossa cartinha e o tema saiu família. É uma chance para a gente aprender um monte de coisas. Às vezes a gente fica muito triste com a família, às vezes a gente se sente querido e feliz. Família existe para nos ensinar a perdoar os outros e a perdoar a gente mesmo. Agradeça as lições que sua família lhe traz. E assim eu deixo vocês com mais um tema para a sua reflexão. Até o nosso próximo programa. Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação Solange Matilde.